Boas, malta, como é que estamos? Portanto, vocês já sabem, né? Que eu brinco um bocadinho neste mundo das apostas. Não sou tipster profissional, não sou apostador profissional, não tenho ambição para isso, porque isso é algo que não chegas lá de ânimo leve e hoje és um amador, amanhã já estás armado em carapau de corrida, não? Mas pá, a malta já sabe que tenho aí o meu Telegram, vou lá partilhando alguns palpites, vou lá trabalhando um bocadinho os jogos em live, vou errando, vou acertando. Às vezes erro mais do que acerto. Por exemplo, na quarta-feira de Liga dos Campeões, eu pareci o equipamento do Benfica, vermelho de cima a baixo, ok? Correu mal. No Telegram, ou hoje, ou o Telegram vai estar na descrição, ou hoje ou amanhã, o que vocês estão aqui a ver no vídeo, também vai estar umas outras odds que eu não vou falar aqui. Vocês vão estar a ver também no Telegram, e também vou pôr no Telegram os meus resultados de janeiro, os meus resultados de fevereiro. Depois, no final de março, os resultados de março, janeiro até correu minimamente bem, fevereiro já correu mal, mas isso vai estar lá tudo, ok, descrito, porque acho que faz sentido essa transparência, essa honestidade, porque lá está, eu não estou aqui para ensinar ninguém, aliás, eu às vezes até estou mais a aprender com os outros do que propriamente a ensinar quem quer que seja, simplesmente vou experimentando, vou já tendo aqui um outro aspecto que já trabalho um bocadinho melhor, às vezes falho bastante, às vezes até trabalho bem o live, as previsões do que podem ser os jogos, analisando as equipas, e há muitas equipas que eu acompanho e que acompanho as equipas a jogar e etc, porque gosto de futebol. Mas depois no live ou falho o timing, ou acabo por tentar ir buscar algo demasiado à frente, por exemplo. Mas vocês já vão perceber isso, portanto, sem grandes demoras. Portanto, começando aqui pelo Bayern, vamos ter o Bayern a defrontar o Bochum, o Bayern que está a meio da eliminatória com o Leverkusen, na qual venceu por 3-0 em casa, um resultado que até me surpreendeu, não pela vitória do Bayern, mas mais pela postura do Leverkusen até. Bayern que venceu, deixem-me só vir aqui, Bundesliga, o Bayern está com modo de 1.12, o empate está com 9.73 e a vitória do Bochum 17.30, fantástico. Coitado do Bochum, o Bochum está em último lugar no campeonato alemão, como vocês podem ver aqui, correto? Ah, coitados, um bocado mal. O Bayern vem numa série extraordinária de vitórias de jogos sem perder, assim que é. O Bayern não perde há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos. Que o Bayern não perde. Tem 8 vitórias, 2 empates. Curiosamente, empatou com o Leverkusen fora para a Bundesliga. Num jogo até que merecia ter perdido, mas nós já sabemos como é que é o futebol. Empatou com o Celtic na segunda mão do playoff de acesso aos oitavos. Em casa não perde há 10 jogos. Tem só esse empate com o Celtic. Vem agora da vitória contra o Leverkusen por 3-0. O Bochum, por sua vez, é uma equipa que está a lutar fortemente com o Heidenheim e com o Kiel para ver qual das equipas é que consegue sobreviver pelo menos umas semanas indo ao playoff de despromoção da Bundesliga, posição ocupada neste momento pelo Kiel. O Bochum que nos últimos 5 jogos perdeu em casa com o Hoffenheim, foi empatar a casa do Wolfsburgo, ganhou ao Dortmund em casa 2-0, empatou com o Kiel fora 2-2, perdeu com o Friburgo em casa. E se formos a ver o Bochum a jogar fora, não ganha há 10 jogos. Lá está, as últimas duas deslocações têm um empate em casa do Kiel, digamos, um adversário direto, e um empate fora com o Wolfsburgo, até podemos dizer uma equipa mais forte que o Bochum. Perdeu com o Mönchengladbach 3-0, perdeu com o Mainz 2-0, empatou com o Union de Berlim, perdeu com o Augsburgo, com o Stuttgart, com o Frankfurt, com o Hoffenheim e com o Borussia de Dortmund. Para este jogo, as odds que eu vi que eu acho que são interessantes é o Bayern a ganhar ao intervalo. O Bayern está a meio de uma eliminatória que está muito bem encaminhada, é um facto. Venceu por 3-0 o Leverkusen, desculpem. Está com as coisas bem encaminhadas, mas tendo em conta o poderio do Bayern, joga novamente em casa, ainda por cima o jogo, né, duas equipas alemãs, há aqui questões de deslocações, etc, para uma segunda mão. Mesmo gerindo um bocadinho o plantel, mas o Bayern é mais forte, o Bayern está com o campeonato bem encaminhado. Quantas mais vitórias somar mais rápido, fecha essa questão do campeonato, e a partida terá a passagem para os quartos de final garantida, ganhará o tipo de conforto até numa possível gestão caso chegue aos quartos de final. A vitória do Bayern ao intervalo estava a pagar 1.44, Bayern a marcar em ambas as partes acho que é interessante a 1.50, uma odd um bocadinho mais stretch, mas que pode ser interessante, é o Bayern a vencer ambas as partes 1.90, ou seja, nós temos que esperar que o Bayern, por exemplo, esteja a vencer 1-0 ao intervalo, e que depois esteja a vencer, depois ganhe, por exemplo, 2-0, marque 2 gols na segunda parte e vença, digamos, a segunda parte por 2-0, ok? Saltando já para a próxima partida, também é na Alemanha. Eu basicamente vou falar
no máximo 5, 6, acho que hoje até são 7 jogos, para não esticar muito a corda, até para ver se a capacidade de acerto, neste caso, a nível, a nível deste mundo do futebol. Portanto, Leverkusen vai receber o Bremen. O Bremen está a atravessar um momento péssimo. O Bremen está em 12º, Leverkusen está a sonhar, enquanto for matematicamente possível, o campeonato, mas está extremamente difícil. Um Leverkusen que vinha até de uma série minimamente positiva, ok? Tinha aqui, nos últimos jogos, tinha ganho 1, 2, 3, 4, 5, tinha empatado outros 3, mas perdeu fortemente com o Bayern por 3-0. O Werder Bremen não ganha há 5 jogos. Perdeu com o Wolfsburg em casa 2-1, com o Arminia Bielefeld 2-1 para a taça, foi eliminado. Perdeu com o Friburgo 5-0 fora. Perdeu em casa com o Hoffenheim por 3-1. Foi levar 3 a casa do Bayern. Nos últimos resultados fora do Werder Bremen, a última vitória foi em dezembro contra o St. Pauli por uma vitória por 2-0. E o St. Pauli também é uma das equipas que manda mais para baixo na parte da tabela. Portanto, temos aqui um Werder Bremen com bastantes problemas na época. Uma equipa com uma tremenda dificuldade a ganhar fora, a ganhar jogos e a marcar, com muitas dificuldades quando também joga fora do seu terreno. A nível de golos, é uma equipa que tem uma média de golos marcados muito baixinha, tem uma média de golos sofridos 2.10, ok? Curiosamente, quer Leverkusen, quer Werder Bremen não têm grandes percentagens de jogos em que ficam sem marcar, ok? O Leverkusen está com 10%, o Werder Bremen está com 30%. Ambas marcam, pintam em metade dos jogos Leverkusen, o que pode até ser um modo engraçado. E curiosamente o Werder Bremen um modo de 40%. Na questão do ambas marcam, tem muito a ver com a incapacidade da equipa ofensivamente. O Leverkusen, por norma, é o primeiro a marcar. Isso tem acontecido bastantes vezes nos seus jogos em casa, ok? E é uma das odds que eu falo para hoje é o Leverkusen, para hoje, para amanhã, neste caso. Leverkusen a ganhar o intervalo a 1.66, um gol na primeira parte, ou seja, mais 0.5 a 1.24. Olhando um bocadinho para esta questão de Leverkusen ter tido aqui uma outra permeabilidade, se nós formos a ver, se for o de Frankfurt, se for aqui do Colónia em casa, por exemplo, se nós formos aos jogos em casa, se for do Colónia 2 gols, se for do Hoffenheim, ou se for do Borussia Mönchengladbach, se for do Friburgo, portanto, alguma tendência. A questão é que o Werder Bremen tem dificuldades em marcar. O modo que eu acho engraçado, e é um mercado que eu tenho aprendido um bocadinho a trabalhar lá, às vezes acerto na música, às vezes vai completamente ao lado, que é os cantos. E aqui o Bayern Leverkusen na primeira parte a ter 3.0 cantos, ou seja, 3 cantos anula a aposta, 4 cantos para o Leverkusen acaba por pagar. O mais 2,5 a 1.52 também não acho que seja descabido de se ver. O Leverkusen, modo um bocadinho mais estreito, o Leverkusen a marcar em ambas as partes está a 1.83. Este senão tem muito a ver com a questão do Leverkusen estar a meio de uma eliminatória, em que perdeu por 3-0, 0 vai ter o segundo jogo em casa, quererá disputar ali enquanto acreditar que é possível dar a volta à situação, poderá haver alguma rotação por parte do Werder Bremen. Daí esta odd que eu falo do Leverkusen Bremen das partes ser do Werder Bremen, não, do Leverkusen, peço desculpa, ser um bocadinho mais arriscado. Portanto, o mais 2,5 os cantos do Leverkusen que eu falei, do mais 3.0, HT para o Leverkusen pode ser interessante. O próprio Leverkusen a ganhar o intervalo para despachar de certa forma o jogo cedo, para depois gerir, a pensar nessa segunda mão, por exemplo. Mas isto depois também estará no Telegram lá escrito. Seguinte jogo, Barcelona com o Osasuna. Aqui não há grande bicho de 7 cabeças. O Barcelona, como podem ver, não perde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jogos que o Barcelona não perde. Os últimos jogos em casa, a última derrota foi em dezembro com o Atlético de Madrid por 2-1. Vem de 2 jogos em que marcou 8 golos e sofreu 4, que é aquela fantástica eliminatória a 2 mãos com a primeira mão da Copa do Rei, que teve a perder 2-0, teve a ganhar 3-2, teve a ganhar 4-2, deixou-se empatar 4-4. Vem de uma vitória gorda para o campeonato 4-0 à Real Sociedade, e claro que em termos de jogos, vem da vitória no terreno do Benfica por uma bola a 0, depois tentada a ficar com 10 desde os 20 minutos com a expulsão do Kubarsi. Aqui não fugi, não quis grande ciência, fui literalmente ao Barcelona a marcar em ambas as partes. Está a 1.61. O Barcelona é uma equipa que farta-se marcar, tem uma facilidade em marcar golos que é uma coisa louca. Curiosamente, tem uma facilidade em sofrer. Nós podemos ver aqui os golos sofridos do senhor Barcelona. Tem aqui alguma delas. Sofreu 4 do Atlético em casa. Portanto, se formos só aos jogos em casa, sofreu 4 do Atlético, sofreu 2 da Atalanta, sofreu do Valência, sofreu do Betis, sofreu do Atlético, sofreu do Leganés, sofreu do Las Palmas. Se bem que estes 3 jogos a sofrer já lá vão um bocadinho longe. O Osasuna, por sua vez, a jogar fora, perdeu fora com o Celta de Vigo por uma bola a 0. Empatou
no terreno do Mallorca a uma bola, perdeu 2-0 com a Real Sociedade, empatou a uma bola no Las Palmas, foi ganhar a casa do Atlético logo no início do ano por 3-2, perdeu apenas 1-0 com o Atlético fora, contabilizando todos os jogos, não ganha 5 partidas. Okay? A última vitória já foi no início de fevereiro, no dia 2, a receber a Real Sociedade a ganhar por 2-1. Pá, acho que o Barcelona a marcar em ambas as partes, acho que é mais sensato, até para esta questão do Barcelona ter aqui um ou outro jogo a sofrer golos e em casa. Barcelona a marcar em ambas as partes, a tal questão, estar a meio de uma eliminatória de Ligas Campeões, vocês têm que ter cuidado com isso. Estar a meio de uma eliminatória de Ligas Campeões, há sempre aquele senão a nível dos jogos, quando estão com eliminatórias das Champions ou de provas europeias a meio, alguma gestão das equipas, etc. O Brighton aqui não há grande ciência. As odds que me interessam mais 2,5 a 1.73, o ambas marcam 1.62. Um bet builder interessante, mais de um golo e meio e mais de 8.5 cantos, dá um modo de 1.71, porque são equipas que têm uma média muito elevada de cantos. O Brighton está com uma média de 9.10, o Fulham 9.60, atenção que isto contabiliza quer cantos a favor, quer cantos contra, quer dizer, cantos nos jogos. Os tem, se vocês forem a ver, o Brighton tem uma média de quase 4.5 cantos a favor, o Fulham 5.40, ok? O Fulham e o Brighton, por exemplo, que vem de 5 jogos seguidos a marcar, marcou ao Chelsea 2 vezes, quer taça, quer campeonato, marcou fora ao Southampton 4 batatas, 2-1 em casa ao Bournemouth, foi ganhar 2-1 ao Newcastle, apesar de ter sido o segundo gol, já foi em prolongamento para a FA Cup. O Fulham, por sua vez, foi empatar a casa do Manchester a uma bola, venceu no terreno do Wolverhampton por 2-1, vem de uma derrota em casa, curiosamente, com o Crystal Palace, ganhou em casa ao Nottingham Forest também, marcou ao Wigan, marcou ao Fulham para o campeonato, perdeu em casa com o United. Ou seja, são equipas que têm alguma facilidade a marcar golos. O Fulham a jogar fora ainda só perdeu a última derrota no dia 14 de janeiro. Já o Brighton a jogar em casa, a última derrota foi no dia 25 de janeiro. Okay? Portanto, aqui há alguma invencibilidade das equipas, uma a jogar fora, outra a jogar em casa. Acho que pode ser um jogo a pender para o ambas marcam e a pender para o mais 2,5. Podem, por exemplo, se quiserem fugir a estas questões, tendo em conta que são equipas que estão-se bem com cantos, e pode ser um jogo dado a golos, ou aquele bet builder que eu vos falei. Avançando diretamente para o nosso Liverpool. Aqui muito rapidamente, Liverpool, lá está, meio de uma eliminatória europeia, estou a gaguejar, peço desculpa, venceu o PSG fora por 1-0, vai receber o Southampton, que é o primeira equipa a descer de divisão da Premier, falta só a matemática para comprovar. Liverpool a marcar ambas as partes 1.50, Liverpool a vencer ambas as partes a 1.90, um bocadinho a mesma lógica que falei com o Leverkusen, que falei do Barcelona, que falei do próprio Bayern, que é tentar resolver rápido as partidas para depois gerir. Portanto, Liverpool a marcar ambas as partes 1.50, cantos do Liverpool, mais 3.5 cantos do Liverpool na primeira parte a 1.53, ou seja, 4 cantos paga-vos a aposta. O Liverpool em casa é uma equipa extremamente dominante, ok? Nos últimos 10 jogos só sabe é vencer e conto muito empatar. Vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas em casa. Claro que os adversários mudam de nível. Jogou com o Newcastle, jogou com o Wolverhampton, jogou com o Tottenham, jogou com o Ipswich Town, que é outra equipa, as piores equipas com mais debilidades, de umas equipas com mais debilidades da Premier League. Fora o Southampton, nos últimos jogos, Southampton, depois de vencer fora o Ipswich Town por 2-1, perdeu para a FA Cup em casa com o Burnley, perdeu com o Bournemouth em casa 3-1, perdeu com o Brighton em casa 4-0, foi levar 4 batatas do Chelsea fora. Nos últimos jogos fora, a única vitória que tem nos últimos 10 jogos é essa com o Ipswich Town por 2-1, tem sido atropelado praticamente por toda a gente que defronta, independentemente da qualidade do adversário. Até tem aqui 2 empates engraçados, em casa do Fulham e em casa do Brighton, onde supostamente não conseguiria arrancar pontos, mas à partida o Liverpool mandará no jogo, o Liverpool entrará forte na partida, mesmo com alguma gestão, e quererá resolver a partida rápido. Também um bocadinho essa questão que eu falo dos cantos. O vídeo está um bocado longo, mas pronto, para o primeiro vídeo é assim. Inter. O Inter, que foi vencer a casa do Feyenoord por 2-0, está a lutar pelo campeonato, pelo Scudetto, tem um ponto de vantagem apenas para o Nápoles. Vai receber uma equipa do Monza, que está em último lugar e é a primeira equipa a descer na Série A, está só à espera, digamos, que a matemática a comprove. Aqui não há muito que saber para mim. Inter a ganhar um intervalo a 1.50, Inter a vencer a zeros a 1.61. Porquê é que eu falo vencer a zeros? Últimos jogos do Monza. Marcou a Bolonha, não marcou ao Génova, perdeu. Não marcou ao Hellas Verona em casa, perdeu. Foi marcar a casa da Lazio, okay, na derrota por 5-1, empatou a 0 com o Lecce, levou 4 da Roma fora e perdeu em casa com o Torino 2-0. Nos últimos jogos fora, eles têm 8 derrotas, 2 empates.
Só marcou em 2, 3, 4, 5, 6 desses jogos, os outros não marcou. Mas nos jogos em que defrontou, ok, tem aqui a Lazio que é uma equipa forte, foi jogar à Roma, não marcou, foi jogar ao Bolonha, marcou, não marcou ao Bolonha na Taça de Itália, não marcou em casa da Atalanta. O Inter, por sua vez, nos últimos 5 jogos, sofreu do Empoli, sofreu da Fiorentina, mas não sofreu da Lazio, não sofreu do Génova, não sofreu do Mónaco, certo? Dos últimos jogos, sofreu apenas um gol do Nápoles, foi perder a casa da Juve por uma bola a 0. Eu sei que é um modo um bocadinho arriscado o Inter a vencer a 0, porque o Inter até tem tido alguns golos sofridos ao longo desta época, ok? O Inter tem 60% de jogos sem sofrer esta época. Marca em todos os jogos que já disputou este ano. Tem uma média de golos sofridos baixa. Acho que é um modo que vale a pena arriscar. O Monza está praticamente quase a fazer para a época. O único risco aqui tem a ver, lá está, Inter, equipa a meio de uma eliminatória europeia. Pode haver alguma gestão pensando que está 2-0 fora, ganhou o Feyenoord, mas há sempre uma segunda mão, há sempre algo que pode acontecer que pode descarrilar. Se quiserem fugir um bocadinho à vitória do Inter, essa do Inter a vencer a 1.61, o mais 2,5 está a 1.50, por exemplo, acho que também poderá acontecer. Por último não, os últimos 2 jogos que é para despachar isto. Benfica Nacional, Benfica que vem da derrota, a tal derrota em casa, algo mentirosa, com o Barcelona para a Liga dos Campeões. Benfica a meio de uma prova de uma eliminatória europeia, lá está, como vários exemplos que demos hoje. Benfica, que nos últimos jogos só tem mesmo esta derrota com o Barcelona. Vitor ganhou o Braga, ganhou o Boa Vista, empatou com o Mónaco 3-3, ganhou nos Açores a Santa Clara, tinha ganhado o Mónaco fora, tinha ganhado o Moreirense em casa, ao Estrela, à Juventus fora também. Nacional esse, que nos últimos jogos tem sido aqui um bocadinho altos e baixos. Tinha perdido com o Sporting 2-0, perdeu em casa a Coroca 2-1, foi ganhar a Farense 2-0, recebeu o Estoril, empatou 2-2, foi jogar a Braga, perdeu 1-0, recebeu o Famalicão, ganhou 2-1, portanto um bocadinho altos e baixos. Aqui, Benfica ganhou um intervalo a 1.61, vou na mesma lógica, Benfica mesmo com alguma gestão, joga em casa, querá resolver rápido a partida, a pensar na deslocação à Espanha para jogar com o Barcelona, portanto não querá prolongar muito o resultado do jogo, até porque também está na luta pelo campeonato, não quererá alongar muito a discussão do jogo e o Nacional estar a sonhar com algo. Portanto, Benfica, para mim, a ganhar o intervalo a 1.61, mais 3 cantos e meio do Benfica na primeira parte a 1.63, ou seja, 4 cantos do Benfica paga. Olhando ao que tem sido o Nacional, uma equipa que não se esconde muito do jogo, independente do adversário, tenta sempre incutir a sua qualidade em campo, que até tem uma equipa para a realidade que o Nacional trazer para a Primeira Liga, está um bocadinho acima. Querá sempre tentar algo na luz. Um Benfica, mesmo com uma outra gestão, a querer resolver ser da partida, a tentar empurrar o Nacional para trás. O Benfica que irá tentar tirar proveito do bom momento do Pavlidis, dos seus corredores que têm sido muito, muito bem trabalhados. Carreiras de certeza vai jogar porque não vai jogar em Espanha. Portanto, a questão de padrões de cantos, etc., acho que pode ser interessante. Outro lado que eu acho interessante, Benfica a marcar em ambas as partes a 1.80. Foi um modo muito bem vista por nós contra o Boa Vista, por exemplo, naquela partida. Acho que poderá acontecer. Benfica, lá está, resolver rápido a partida, joga em casa, tentar marcar cedo, tentar depois gerir a partida da vantagem. Acho que pode ser interessante. Se quiserem fugir um bocadinho do dito de marcar ambas as partes, o mais 2,5, por exemplo, poderá ser interessante nesse aspecto. Por último, que o nosso vídeo está um bocadinho longo, peço desculpa. Braga-Porto, jogo da manhã, um jogo que pode resolver a questão do terceiro lugar. Porto está com uma vantagem de 3 pontos para o Braga, o Porto tem 50, o Braga tem 47. Braga-Porto, as odds muito rapidamente, mais 2,5 a 1.95, ambas marcam 1.77. Se quiserem fugir a vitórias e ambas marcam e etc, há um bet builder, mais de 1,5 e mais de 8, com mais de 8.5 cantos a 1.97. São duas equipas que são muito propícias a cantos. O Braga tem uma média de 5.60 cantos a favor, o Porto 4.60. Contra, curiosamente, tem uma média de 4 cada um. Vamos arredondar para 4 cada um. Somos a ver o Braga nos últimos jogos. Tinha estado muito bem, tinha vencido o Boa Vista por 3-0, tinha ganho a Lázaro, tinha ganho em Moreira de Contos por 2 bolas a 1, tinha ganho ao Gil, perdeu no derby com o Vitória por uma bola. Perdeu não. Chegou a perder. Ou empatou. Eles não tinham empatado. Eu jurava que este jogo tinha ficado 0-0. É capaz de ter ganho. Ganhou o Nacional por uma bola a 0. Perdeu com o Benfica para a Taça Portugal por uma bola a 0 no acesso às meias finais. E perdeu fora com o Rio Ave por 2 bolas a 1. O Porto, que vinha aqui de um bocadinho de altos e baixos, né? O Porto já não vencia uma série de jogos. Uma série de jogos, atenção, não falo aqui a jogar
jogar fora não, mas tinha tido uma série de maus resultados, que não tinha muitas, tinha mais empates e derrotas do que vitória. Assim é que é, peço desculpa. Vem de vencer o Aroca fora por 2-0, tinha empatado em casa com o Vitória a uma bola num jogo um bocadinho mal conseguido por parte do Porto, a derrota fora com a Roma por 3-2, um bocadinho na mesma perspectiva. Portanto, 2-0, um igual, 3-2, 1-0, um igual com a Roma, um igual com o Sporting. Isto foi para o campeonato, 2-2 com o Rio Ave. Portanto, alguma tendência do Porto sofrer golos, independentemente do adversário. Tem tido a capacidade de marcar. O Braga, um bocadinho nesta mesma onda, também tem tido aqui um bocadinho altos e baixos a esse nível, ok? Por exemplo, o Braga marcou em todos os jogos que disputou, apenas ficou em metade dos jogos que disputou, ou seja, só 50% dos jogos ficou sem sofrer. O Porto em 40%, o ambas marcam, Pinta em 50% dos jogos do Braga, o do Porto Pinta em 40%. Ok, são duas equipas com alguma tendência a marcar e a sofrer gols, até partilham a mesma média de gols sofridos, 1.20. Portanto, o over 2,5 1.97, a tal a questão do ambas marcam 1.77. Se quiserem fugir a isto, há um bet builder. Se calhar até posso lançar isto como, como pré-live para amanhã. Mais de 1,5, mais de 1,5 com cantos de mais de 8,5 dá 1.97. Se não quiserem tantos cantos, o mais de 7,5 dá 1.65. Quase modo de 1.70 também não é mau. Ok? Portanto, tá aí, malta, vai sair o vídeo. Amanhã, não sei se será logo o vídeo de manhã para o dia de domingo. Tudo isto que eu estive a falar também vai estar no Telegram por escrito. Mais vai estar por escrito, neste caso, os valores e os prognósticos e o porquê destas odds, e não propriamente a componente de descrição. Posso escrever em entradas pré que faça e escreves o porquê de entrar nessas odds. Portanto, é isso. O vídeo foi um bocado longo, mas pronto, é para vocês perceberem aqui um bocado o conceito. Beijinhos, amigos. Boas apostas. E vemo-nos no próximo.